E aí, pessoal? Espero que estejam bem. Sou o professor Thiele e vamos começar a estudar hoje a mecânica dos fluidos, onde nosso primeiro assunto vai ser a estática dos fluidos, ou hidrostática, que trata dos fluidos livres de forças externas, ou seja, em repouso ou com velocidade constante. Sendo assim, a primeira coisa que iremos fazer é definir fluido. O que é um fluido? Podemos dizer que fluido é um estado da matéria em que a substância tem a capacidade de fluir, escoar. Essas substâncias não possuem forma própria, elas tomam a forma do recipiente que os contém. Como assim? Bom, como vocês podem ver na imagem, temos alguns recipientes com formatos distintos. Então, se colocarmos água neles, por exemplo, ela vai ficar no formato do recipiente. Podemos dividir os fluidos em líquidos e gases. Os líquidos são incompressíveis e ocupam volumes definidos, como por exemplo água, óleo e outros. Na verdade, qualquer líquido é compressível, mas sua compressibilidade é tão baixa que podemos tratá-los como incompressíveis. Se tamparmos a saída de uma seringa, como mostrado na figura, e empurrarmos o êmbolo, veremos que haverá um pequeno deslocamento do mesmo, e esse será muito mais em decorrência da dilatação da seringa do que da própria compressão do líquido. Enquanto isso, os gases têm a propriedade de ocupar todo o volume ou espaço disponível e são compressíveis, como por exemplo, ar comprimido, vapor, entre outros. No caso da primeira figura, podemos ver que há uma compressão dos gases quando o pistão é deslocado para baixo, diminuindo o espaço disponível. Os gases irão tomar todo o espaço disponível se o pistão for puxado para cima novamente. Já se estiver em um ambiente aberto, como no caso do vapor, que sai da chaleira, como ele ocupa todo o espaço disponível, irá se dissipar totalmente. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar as definições de massa de um corpo e peso de um corpo. Esses dois conceitos comumente são confundidos. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo e é medida em quilogramas no sistema internacional. Já o peso é uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos e é dada pelo produto entre massa e aceleração da gravidade local. Sua unidade no sistema internacional é o Newton. A fórmula para calcularmos essa grandeza, então, é essa que está apresentada. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Bem, então a massa de um corpo não irá sofrer variações estando na Terra, na Lua ou em qualquer lugar do planeta, pois é uma grandeza intrínseca do corpo. Para mudarmos a massa de algo, precisamos retirar parte dessa. O peso, por sua vez, depende da aceleração da gravidade e, por isso, pode sofrer variações conforme o local onde esteja. Vamos fazer um exercício para que fique mais claro. Bom, pessoal, o exercício diz assim: sobre a superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é igual aproximadamente a 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, qual será a massa e o peso desse astronauta? Bom, sabemos então, que o peso é uma força, então peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Podemos calcular direto o peso e a massa desse astronauta na Lua? Não é? Por quê? Porque na Lua nós temos um único dado que é a aceleração da gravidade. Não temos nem o peso, nem a massa. Então, podemos calcular sobre a superfície da Terra a massa, porque nós temos o peso na Terra e temos a aceleração da gravidade na Terra. Então vamos colocar assim: peso na Terra é igual
a massa na Terra vezes a aceleração da gravidade na Terra. O peso na Terra nós temos que é 700 newtons. Então vai ser igual a massa na Terra. Nós temos? Não temos, né? A massa é o que nós procuramos. Então, massa na Terra vezes a aceleração da gravidade na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Então a massa na Terra vai ser igual a 700 newtons divididos por 10 metros por segundo ao quadrado. Fica essa divisão, né, porque os 10 metros por segundo ao quadrado está multiplicando o MT, a massa na Terra, e quando ele troca de lado, ele troca fazendo a operação inversa. Ou seja, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a massa na Terra vai ser igual a 700 newtons divididos por 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser 70 quilogramas. Essa então é a massa do astronauta na Terra. Mas a massa, ela possui variação? Não é? A gente já falou sobre isso. A massa, tanto na Terra como na Lua ou em qualquer lugar, a massa é a mesma. Então, como não há variação, da massa, a massa na Terra vai ser igual à massa na Lua, que vai ser igual a 70 quilogramas. Vamos só colocar aqui em negrito, né, as respostas. Agora então, eu já tenho como calcular o peso. A massa a gente já descobriu, né? A massa na Lua, porque ela não sofre variação. A massa vai ser igual em qualquer lugar. Então, a massa na Terra é igual à massa na Lua. Inclusive, eu estava usando esse MT aqui para ficar mais didático e também para falar agora isso. Eu não precisaria usar esse MT aqui. Por quê? Porque a massa ela é igual em qualquer lugar, então eu poderia usar simplesmente massa. Então agora, a gente já sabe que a massa na Lua é igual, então o que falta a gente calcular é o peso na Lua. O peso na Lua então é igual à massa. Eu não vou colocar aqui massa na Lua, porque, como acabamos de falar, a massa é igual, tanto na Lua como na Terra. Não precisaria nem ter usado o MT lá. Então, a massa, como a massa é sempre igual, vou colocar só a massa. Massa vezes a aceleração da gravidade na Lua, né? Agora sim. A aceleração da gravidade na Lua é dada.
Então eu vou ficar aqui que o peso na Lua é igual a massa, que é 70 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade na Lua, que é 1,6. metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ficar que o peso na Lua é igual a 112 newtons. Então, estão aqui as nossas respostas, né? A massa do astronauta na Lua, que é igual à massa do astronauta na Terra, pois não sofre variação, 70 kg, que é uma das perguntas, qual é a massa. E o peso está aqui agora, acabamos de achar que é 112 newtons. Vamos seguir agora falando em massa específica ou densidade absoluta. A massa específica de uma substância representa a quantidade de massa que existe numa unidade de volume. Para encontrar a massa específica de uma determinada substância, basta dividirmos sua massa pelo volume ocupado por essa. A massa específica é representada pela letra ρ e é dada no Sistema Internacional em quilogramas por metro cúbico. Existe às vezes alguma confusão nesse assunto. Se largarmos um prego que é feito de metal em um rio, o que acontece? Ele afunda, não afunda? E como então que um navio que também é feito de metal não afunda enquanto navega sobre os oceanos? Bom, como sabemos, para que um objeto afunde, a sua densidade tem que ser maior que a densidade da água. Mas existe a massa específica ou densidade absoluta e a densidade do corpo. Então, temos que diferenciar a densidade da substância e a densidade do corpo. No caso do navio, temos que considerar a densidade do corpo. Aqui está o pulo do gato, pois nesse caso, temos que considerar também o espaço vazio, a parte interna dele. Então é isso. Uma coisa é falar da densidade da substância e outra é falar da densidade do corpo. Tá bem? Vamos seguir. Vamos agora passar para peso específico, que seria a relação entre o peso de um fluido e o volume ocupado por ele. É representado pela letra γ e sua unidade é o Newton por metro cúbico. Olhem agora essa dedução matemática em vermelho ao lado. Se o peso específico é peso por volume e o peso é massa vezes gravidade, podemos substituir ficando com peso específico igual a massa vezes a aceleração da gravidade divididos por volume. Bom, temos também que massa por volume é igual a massa específica. Substituindo novamente na fórmula, obtemos que o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Vocês podem fazer uma analogia e pensar assim: se o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, o peso específico será massa específica vezes a aceleração da gravidade. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre densidade relativa, que é definida pela razão entre as densidades absolutas de duas substâncias, onde ρ1 é geralmente escolhida como padrão. É comum considerarmos a água como tal padrão, pois além de termos ela em abundância, sua densidade absoluta é igual a 1000 kg por metro cúbico quando está a temperatura ambiente. Vamos fazer outro exemplo para que fique mais claro. Diz assim: qual a densidade relativa do álcool etílico? Sabemos que a massa específica da água pura é 1000 kg por metro cúbico e do álcool etílico é 790 kg por metro cúbico.
podemos fazer assim. Para encontrar essa densidade relativa, vamos então dividir o ρ do álcool pelo ρ da água. Fazendo essa divisão, como está apresentado no slide, chegamos a um valor de 0,79, que é a densidade relativa do álcool etílico. Tá, mas aí, professor, qual é a unidade? Se notarmos, estamos fazendo quilogramas por metro cúbico divididos também por quilogramas por metro cúbico. E isso dá quanto? 1, não é? Então, 1 vezes 0,79 é igual a 0,79. Isso nos traz uma informação importante, a de que a densidade relativa é adimensional, ou seja, não possui unidades. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vou pedir que vocês refaçam os exemplos da apostila para fins de fixação do conteúdo e realizem a tarefa que está no Moodle. Um grande abraço a todos e até a próxima.